Olá, sou o Dr. Samuel Coleman, cirurgião plástico. Estamos aqui hoje mais uma vez para falar sobre os cuidados da sua saúde. Hoje o assunto que eu tenho para falar é um assunto que tem sido muito pedido aqui nas minhas redes sociais, que é a respeito do Alzheimer. Nós que trabalhamos com a prevenção de saúde, podemos lhe dizer que o Alzheimer é uma doença sistêmica. Por ser uma alteração da cognição, nós podemos dizer que o Alzheimer acontece por uma degeneração das bainhas de mielina. O que são as bainhas de mielina? No nosso sistema nervoso existem os neurônios que precisam fazer as conexões. E esses neurônios eles têm um encapamento, tem uma capinha que se chama mielina. Então o impulso elétrico, por dificuldade de passar por essa capinha, o que dificulta que faça esse tipo de passagem da condução elétrica é um dos motivos pelos quais leva ao Alzheimer. Essa doença acaba por fazer uma alteração, nas memórias do passado, nas memórias do presente e imagina nas memórias do futuro. Então, ela faz com que os próprios pacientes percam a conexão com si mesmo e a conexão com o exterior. Ela é uma doença que acomete tanta gente. Estima-se que 55% da população, a partir dos 65 anos de idade, será candidata a ter Alzheimer. Mas e por que isso então está se tornando uma epidemia? Porque as causas do Alzheimer, elas estão ligadas a problemas sistêmicos, elas estão ligadas a problemas que eles estão no nosso dia a dia. Então talvez seja importante nós conversarmos aqui um pouquinho a respeito do que causa o Alzheimer, porque o que causa o Alzheimer, ele vai causar a maior parte das doenças degenerativas. E depois nós vamos então observar o que é que nós podemos fazer. O Alzheimer, ele tem uma teoria que existe uma parte que ela é genética, mas assim como várias doenças, achava-se que iria se descobrir tudo sobre a doença quando descobrisse sobre a genética. Isso também não foi verdade, porque o genoma humano descrito em 2003, esperava-se que ele fosse mapear 150 mil genes e mapeou somente 24 mil genes. Mas como causa do Alzheimer, como etiologia do Alzheimer, nós podemos dizer que o Alzheimer, não existe um gene para o Alzheimer, mas existe um gene que ele vai te dar uma tendência para o Alzheimer. E esse gene ele pode ser estudado. Esse gene é a apoproteína, ApoE. E essa apoproteína, ela tem vários tipos, o que vai determinar se você poderá ter uma tendência a ter Alzheimer com que idade, mais cedo ou menos cedo. Em relação ao Alzheimer, nós também temos que pensar que nós precisamos ter uma proteção do nosso cérebro. Nós precisamos levar em consideração o isolamento social, o tipo de vida familiar, que isso envolve um problema emocional. Além do que, outro fator importante na causa do Alzheimer é a questão do sono, porque o sono bem alinhado e uma quantidade de sono adequada vai fazer com que o seu cérebro, o seu sistema cerebral também consiga produzir o que precisa ser produzido e realizar as limpezas durante o sono. Então, agora em quais alimentos você pode investir? Você pode investir no açafrão da terra, porque imagina que na Índia a percentagem de Alzheimer, que eu falei para vocês que é de 55% aqui no mundo ocidental, nos Estados Unidos, a partir de 65 anos, na Índia é 1% a chance de Alzheimer. E lá se atribui ao grande uso do açafrão da terra. Então o açafrão da terra associado à pimenta do reino, que vai fazer com que diminua realmente muito a chance do processo inflamatório. Outros alimentos muito importantes então são também o cacau, são os peixes, o peixe arengue ele é muito conhecido, ricos em ômega 3, o azeite de oliva, outro óleo muito importante é o óleo rico em MCT, que é um óleo de cadeia média, que é o óleo de coco, mas podendo também ser usados outros óleos que sejam ricos no óleo de cadeia média. Então, ainda aqui no fator alimentar, eu preciso dizer para vocês que o Alzheimer é discutido e é considerado por muitos como o diabetes tipo 3. Por que o diabetes tipo 3? Porque é um problema que está ligado à glicose e o cérebro
ele precisa de glicose, se alimenta de glicose e o cérebro ele deixa essa glicose entrar. Não tem uma barreira que impeça a glicose de entrar no cérebro. E por isso o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3. Ele vai acionar no cérebro a produção dos AGEs, que é um processo inflamatório do cérebro, e por isso que a gente precisa ter essa significância, né, do Alzheimer, considerando também o Alzheimer como diabetes tipo 3. Isso então são teorias que já estão sendo comprovadas na prática em relação principalmente a essa inclinação, né, desse gene e também o fator glicose como um fator mais importante no desenvolvimento do Alzheimer. Agora nós vamos falar um pouquinho de uma forma bem geral, porque esse vídeo ele é um vídeo que é para ser mais prático, de o que é que a gente precisa evitar no caso do Alzheimer. Uma das observações que eu gostaria de fazer para vocês é em relação aos alimentos. Os alimentos é tudo aquilo que eu já citei e eu queria citar algumas coisas. Em relação aos alimentos, ter muito cuidado com os idosos em peneirar os alimentos, e tem um fator importante na alimentação, que é a alimentação com grãos e a alimentação dos alimentos com casca. A lectina que tem na casca é um produto em que tem muito agrotóxico. E por que é usado muito agrotóxico hoje? Para ajudar a proteger o alimento para se proteger forma uma casca muito grossa ao redor de si, que a gente chama lectina, e isso também vai influenciar na condutibilidade elétrica do cérebro. Então você tem que descascar o alimento e você tem que cozinhar o alimento que você vai estar dando para o seu idoso. Outro pontinho importante aí na toxicidade é revisar se esse idoso não tem foco dental. Foco dental, por exemplo, com metal pesado, com mercúrio, também vai dar problema em relação ao desencadeamento e a piora do Alzheimer. Essas são só algumas lembranças e algumas dicas, porque o restante eu acredito que eu já tenha citado para vocês, inclusive de cloro, que a gente pode botar um filtro no chuveiro, o flúor da pasta de dente que dá para eliminar, que são pequenas coisas que a gente pode fazer, fora todos aqueles alimentos que eu já pedi para você tirar, que realmente tem um motivo muito grande. Então essas são as minhas dicas de hoje, e essas dicas elas vão servir tanto para você que tem qualquer outro tipo de doença que pode formar essa placa beta-amiloide, que pode ser também a doença de Hashimoto, outras doenças autoimunes que também poderão fazer com que você possa ter um distúrbio de memória, um distúrbio de cognição, e são coisas que elas podem ser melhoradas e podem ser evitáveis através da nossa alimentação. Muitíssimo obrigado, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, você pode compartilhar, se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima semana.